Fala, galera. Boa noite. Tudo bem? Gente, vocês já têm o Sprint 2? Já? Já tá postado aqui? Pode postar, não tem problema. Deixa eu abrir. É como se fosse um recurso, uma peça, porque daí o que acontece, gente? Se tiver alguma coisa para alterar, a gente vai alterar no Sprint 3, que é o final, tá? Eu acho que, ó, a Adriele também tá no online. Adriele... Professora, boa noite, tudo bem? Oi, professora. Tem alguém que já postou lá no... Você vai sair? Fecha a porta. Obrigada. Que já postou aqui o Sprint 2? Porque, gente, o que vocês têm que ter em mente? O Sprint 1 e o Sprint 2 é para errar mesmo, tá? Porque o que vale é o final. Então, é o final que a gente vai analisar. Porque, assim, concorda comigo, por mais que eu valide para você por e-mail, isso vale para todo mundo, tá, gente? Por mais que eu olhe por e-mail e vá olhando, eu vou ter que dar o feedback de qualquer jeito lá. Entende? Então, assim, acaba sendo um retrabalho. Orientação que eu dou, gente, posta, porque eu vou olhar por lá, não tem como. E a gente já vai fazendo o feedback por lá. Eu até conversei com o Jax agora para verificar esse ponto. E, gente, é essa orientação mesmo. Posta e vai ser a complementação por lá, a orientação por lá. Tá, tranquilo. Mas vamos combinar assim, tá, gente? Porque, por exemplo, o Sprint 3, eu vou olhar o que tá no sistema, tá bom? Beleza, gente? Galera que tá online. Outra coisa, eu estou observando que tem sprints aqui lançados com pessoas individuais, tá? Individual, gente, não faz a entrega de trabalho, vocês sabem, né? O projeto integrador, ele tem como objetivo ser como? Ser em grupo, tá? Então, tenta assumir quem tá faltando grupo, quem tem gente, para a gente poder se organizar nesse sentido. Amanda, quer trazer aqui? Consegue me mandar por e-mail? Que é mais fácil para eu abrir aqui no computador. O grupo da Amanda tá online? É Luísa, com Z, aqui, ó, @enac.edu.br. Lembrando, gente, que o prazo para entrega do Sprint 2 é quinta-feira, dia 21. Patrícia, o
O seu, em especial, tem 2 trabalhos. Não sei se você chegou a ver. Professora, é porque a Denise do meu grupo mandou, né? E eu também mandei para a empresa conseguir no seu retorno. Mas é um só trabalho, tá? Patrícia, tira uma dúvida para mim. Na observação do Sprint 1, eu perguntei qual era o caso. Boa noite, tudo bem? Ainda não melhorou, menina? Sério? O que você fez? Ai. Você tá fazendo físio? Entendi. Ai, tomara que dê certo. Tá dando desgaste. Sim. Tá sentindo dor ou ainda não? E o pior é que assim, você tá. O pior mesmo é se você não tratasse a consequência a longo prazo. É. Você mandou? Ainda mandou. Tá. Eu já abro aqui, tá? Que daí eu já vejo e já te chamo. Aí eu fiquei esperando, e não apareceu ninguém na semana passada. Ah, é? Eu não vi, realmente, você já tinha saído, mas eu falei tchau quando eu saí. Não, eu só. É que estranho. Não, porque ó, na aula passada foi a aula que eu chamei todo mundo um por um. Eu saí daqui 9 e pouco. Eu terminei com eles e comecei a abrir algumas virtuais, que eu acho que eu vi 3 virtuais de vocês. Estranho. Professora, eu vou mandar no e-mail, tá? Patrícia, você está por aí? Estou, professora. Esse caso aí é de multa, tá? Uma multa de trânsito de velocidade, Patrícia, tá? seu áudio está aberto, mas eu não consigo te escutar. Você consegue mandar pelo chat? Sim, eu estou aqui com o seu recurso aberto.
Aí eu não sei se você chegou a pegar algumas dicas que eu dei até na última aula sobre a formatação. Você me permite compartilhar esse seu recurso com a turma, só para eu mostrar e já dando umas dicas? Você me autoriza a compartilhar? Tem problema? Legal, peraí, então eu vou compartilhar aqui com a turma. Gente, lembra que eu comentei com vocês sobre... Denise, você é do grupo da Patrícia, né? Eu vi seu rostinho, lembrei. Gente, lembra que eu falei com vocês sobre... Ah, tá aparecendo aqui já? Tá, ó. Não tô conseguindo compartilhar com eles. Pronto, agora vai. Tá. Gente, lembra que eu falei para vocês sobre a questão da formatação do recurso? Vejam esse recurso. Visualmente, o que vocês sentem quando vocês olham esse recurso? Gente, crítica construtiva, tá? É para vocês irem pegando já. Vou até afastar para vocês observarem algumas dicas que eu vou passar aqui para todo mundo. O que vocês sentem olhando esse recurso? A formatação, tá? Não estou falando de conteúdo. Quando eu pego aqui o endereçamento, ok. Aqui eu colocaria um espaço maior, tá? Espaço normalmente que você utiliza em petições. Patrícia e Denise, vocês atuam na área? É só para eu saber como que eu posso dando já a dica para vocês entenderem como o que eu estou falando. Meninas, vocês estão aí? Sim, professor. Patrícia respondeu que sim. Show. Então, quando vocês veem o recurso, a gente não tem um espaço aqui, tem um espaço logo depois do número do processo ou do recurso. Por que existe esse espaço? Antigamente, em tempos pretéritos, a gente pegava a petição e ia despachar lá para o juiz. E esse espaço que ficava aqui era o espaço para o juiz escrever à mão e a gente sair correndo do cartório para fazer o protocolo. Isso hoje é utilizado? Excepcionalmente você faz um despacho presencial. Via de regra, hoje tudo é muito digital. Mas ainda assim, esteticamente falando, permaneceu esse ponto de você trazer um espaço para deixar a sua petição mais limpa visualmente. E aí o que a gente tem aqui? Endereçamento, ok. Recurso administrativo, ok. Você desce isso aqui, no ponto que é a qualificação da parte, e você faz um recuo de 5. Ali na regrinha você vai colocar um recuo de 5, tá? Para ela ficar esteticamente mais palpável para a leitura, dentro dos trâmites e das formalidades jurídicas, tá? Então aí você vai vir com a qualificação, perfeito. Normalmente o recurso administrativo você dá um destaque e coloca aqui embaixo recurso administrativo. Você vem com a multa, tá tudo bonitinho.
manipulando o espaço. Então, basicamente, a sua capa do recurso, ele vai ficar só essa parte que eu falei para vocês. Então, a sua primeira página, ela fica o quê? Endereçamento, contra quem que você está colocando o recurso, qual a base do seu recurso, a sua qualificação, o recurso administrativo e a fundamentação desse recurso logo aqui embaixo, que seria essa parte final. Essa é a sua primeira parte, que você vai ter a sua primeira página. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando vocês forem fazer o banner de vocês, que vocês vão pensar numa divisão de 4, um dos trechos que você vai ter vai ser a estética da sua peça. Então, quando você for dividir para o seu grupo a apresentação dessa peça, desse recurso, você já sabe que você vai ter que falar sobre endereçamento, você já sabe que você vai ter que falar sobre o caso, aquela introdução, que na verdade são os fatos. Então, pensa como já fica organizado para você apresentar. Eu já mostro que, esteticamente falando, eu já sei fazer a formulação de uma petição. Então, eu coloco o endereçamento, eu coloco qual é a multa que eu estou colocando aqui no caso é multa ou loas, enfim. Eu faço os fatos já narrando o que eu estou fazendo e, consequentemente, eu estou interpondo um recurso administrativo que faz a ilegalidade da imposição da multa indevida. Beleza? Logo a seguir, eu posso colocar sobre a notificação. Aqui eu já tenho o meu mérito. Eu posso chamar e deixar a peça mais organizada e colocar mérito. A minha primeira tese, posso. Lembrando sempre, gente, quando eu começo uma frase, a minha primeira linha, eu recuo 5. Tá bom? Deu para entender, meninas? Pode. Não necessariamente, mas pode, Vitória. Vitória perguntou se um recurso administrativo pode ser posto por um advogado. Pode, gente. Necessariamente tem que ser um advogado? Não, mas pode ser um advogado. Pode também ser um bacharel de direito, gente. Pode ser um estudante. Olha o Miller, que tem a banquinha dele com os casos. Pode ser. Vou fechar aqui, tá, meninas? Que daí eu já vou falando o resto para vocês. Denise, fica tranquila que de qualquer forma eu vou colocar o feedback para vocês também no portal, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu fiquei perdidinha com o devolutivo aqui. Falei, eu não entendi se era para ter a negativa ou se não era para ter a negativa. É para ter a negativa. Ó, mas para vocês verem como o negócio é. Thaís, você está me transcrevendo, Thaís? Apareceu aqui só que ela está transcrevendo a chamada. Quando vocês pegam um modelo pela internet, estou brincando, Thaís, pela internet, ele não mostra efetivamente como que é a descrição. Estou brincando, Thaís, estou brincando. Eu vou tentar puxar um aqui para vocês, o pior é que eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver.
Acho que vai dar certo aqui, peraí. Ó. Gente, esse é um caso real, é um modelo real para vocês. Peraí que não abriu na sala ainda. Mas só para vocês materializarem o que eu estou falando, que às vezes pode ficar um pouco estranho, né? Gente, eu risquei. Cadê o João para me ajudar aqui? Ó, mas é o que eu estou falando para vocês. Aqui é o endereçamento. Nossa, gente, eu sou canhota, não sei se vocês sabem. É horrível mexer com o mouse. Mas, ó, essa parte aqui é o endereçamento. Você viu que tinha lá no das meninas também. Eu gosto de destacar, eu gosto, é coisa minha. Necessariamente você precisa fazer? Não, mas é o modelo que eu uso no escritório. Cada um vai desenvolver o seu modelo e as suas referências de como que vai ser o estilo da peça de cada um. Padrão, endereçamento, você vai ter que ter em toda a peça. Como aqui é distribuição de uma inicial, eu não tenho o número do processo aqui, como, por exemplo, tinha no das meninas. Mas aqui eu tenho, e aí olha a jogada, eu coloco em vermelho a urgência e a fundamentação da minha urgência. Porque já é para o escrevente bater o olho e não falar que não tem como não ter visto. Está em vermelho, em negrito, quase gritando na cara dele com luzes de Natal. Não tem como passar despercebido. E aqui, olha o recuo que eu falo para vocês. Perceberam aqui a primeira? Olha como, esteticamente falando, a leitura fica mais leve. Nesse caso, como tinha muita informação, eu não consegui colocar do jeito que eu falei para vocês no exemplo das meninas, da Paty e da Denise. A intimidade já. Aqui eu coloco qual é o nome da minha inicial. É uma ação de obrigação de fazer combinada com antecipação de tutela. Aqui embaixo eu coloco contra quem é. No caso de vocês, é aquela fundamentaçãozinha que tem no recurso administrativo. Eu tenho novamente aqui a fundamentação da minha tramitação prioritária. Mas vocês percebem que sempre que eu começo um parágrafo, eu obedeço o recuo? E olha como a minha peça, ela fica visivelmente mais fácil de ler e de identificar. Então, eu sei que eu tenho uma urgência, uma tramitação prioritária, eu sei que eu tenho uma ação de obrigação de fazer, eu sei que eu tenho uma prioridade de tramitação, então eu tenho os tópicos dentro da minha petição. Eu posso fazer isso no recurso? Posso. Tem gente que utiliza a peça, não sei se vocês já viram, colocando 1, 2, 3, 4, 5 no parágrafo. Tem. Também é uma forma de facilitar. Por que eu digo que é uma forma de facilitar? Se eu vou usar, por exemplo, na minha réplica, um ponto da contestação que está no item 1, eu já coloco conforme item 1, folhas tal da contestação. Entende? Então, fica mais fácil até para você se orientar, seja na parte da defesa, seja em qualquer parte que você vai utilizar em grau de recurso, quando você já tem isso desenhado e esquematizado. E soa uma melhor adesão para o juiz, para quem vai julgar o seu recurso. E assim eu faço em todo o resto da peça. Outro ponto que eu ia falar para as meninas, que eu vi na peça delas, citação de artigo. Eu coloco um recuo integral de 5. Um recuo de 5 integral.
E ainda utilizo um destaque. Quando eu venho dos fatos, também eu tenho um destaque que eu vou começar a falar dos fatos. E aqui, novamente, um outro recuo. E assim eu utilizo no resto da minha petição. Documento, lembra que eu falo para vocês que eu gosto de colocar na cara certinho e derivados? Ó, um outro documento, isso aqui é um e-mail, que eu comprovo que eu estou colocando. Esse mesmo documento eu vou juntar nos documentos do processo? Vou. Pedido de tutela de urgência. Ó, sempre aqui, recuo quando é lei, quando é citação de doutrina, de legislação, sempre, tá? Aí aqui eu tenho outras provas que também é juntada no processo. Outros comentários. A gaiola que eu falei para vocês, gente, essa aqui é a gaiola que eu comentei em uma aula. Olha aqui o recuo, sempre que eu começo um parágrafo. Nossa, gente, eu tive um parágrafo com Parkinson. O recuo, tá? Esteticamente falando, fica mais palpável a leitura. E sempre organizado. Aqui eu começo falando do direito. Aí eu venho da fundamentação jurídica. Artigo. Jurisprudência. Mais jurisprudência. Dano moral. Sempre o recuo nas petições, para ficar esteticamente. Eu coloco um espaço só. Tá, gente? E aí, no final... Oi? Entre as linhas no meio? Do pedido, eu venho com os meus pedidos e ao final... Beleza? Deixa eu ver se tem alguma petição que eu consiga mostrar para vocês aquele espaçamento que eu falei. Não, ó. A professora de vocês tem toque, né, gente? Para não ficar feio, por mais que seja digital, eu colocar minha assinatura só na segunda página, eu subo tudo para ficar tudo na primeira página. Isso é toque meu. E olha o padrão que eu falei para vocês. Destaque no endereçamento. Aqui eu já tenho o número do processo, a qualificação que eu não preciso colocar, né? Agora é só o nome da parte, das partes e o tipo de obrigação e o que eu peço. Entende? Então, assim, gente, só para vocês terem uma ideia da estética. Porque quando vocês forem fazer a apresentação no banner, você vai ter que ter a estética do seu processo, do seu recurso. E esteticamente fica uma coisa bonitinha. Deu para entender? Entenderam, gente? Aí, ó, Patrícia e Denise, vocês podem fazer dessa forma, mas é aquilo, fica aberto a critério de como vocês se sentem mais confortáveis o modelo da peça de vocês. O modelo da peça de vocês é praticamente a assinatura de vocês, gente. Então, eu não sei se vocês lembram do caso do advogado de Santos, o surtado. Vocês lembram? Gente, como não? Fofoca a gente para dar, né, ensejo. Peraí. Advogado maluco de Santos.
Achei. Tá vendo, gente? A descrição no Google, advogado maluco de santo petições. Apareceu. Gente, é que eu queria pegar o modelo da petição deles. Não, ó, vou compartilhar com vocês, gente. Ó, vou compartilhar duas coisas. Primeiro, em petição, advogado diz que vai melar a maldita carreira de juiz. Olha a notícia. Aí vem lá falando: sua batata está assando. Ele colocou isso na petição, gente. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Esse aqui é o modelo de petição dele. Valdir, físico nuclear e advogado. Olha aqui a petição dele aqui em cima, gente. Ai, não tá aqui para vocês, gente, perdão. Excluí a galera da sala. Vocês dão risada? É sério, gente. Isso aqui é verídico. É o advogado Santos. Ó. Olha como é o estilo da petição do cara. Físico nuclear e advogados. Parece com a petição que eu mostrei para vocês, que é o modelo das minhas petições? Mais ou menos, mas está bem diferente. Olha aqui a zona que o cara coloca. Ele chama o advogado juizinho de direito. Olha o nível da petição. Aí aqui ele traz, ó, você viu que ele não coloca o espaçamento? É o modelo de petição dele, mas de qualquer forma é justificada aqui, tá vendo? Mas ele tem o estilo dele um pouco agressivo. Demos um jeito de arrancar a ré do domicílio da autora. É uma ação de reintegração de posse, gente. Vocês já tiveram isso? Já que Vossa Excelência deu mais importância para a sua vaidade e para as diferenças que tem com este advogado. Gente. Ele protocolou isso? Sim. Isso aqui é um caso real, tá? E não foi... Gente, é um negócio surreal. Eu vou mandar para vocês. Eu não acredito que vocês não têm isso. Peraí. Ele já teve resposta? Ele foi... O juiz oficializou ele na OAB. Foi um super... Pega para capar. Eu vou mandar para vocês no grupo, tá, gente? Para vocês, quando vocês não tiverem nada ou tiverem triste, quiserem rir, advogado de Santos. Ó, advogado. Gente, defensor, eu fui estuprado pela OAB. Foi a manifestação dele. Cadê? Cadê vocês? Achei. Gente, eu mandei a reportagem para vocês, tá? Tá lá no grupo da faculdade. Aí, ó.
Tem a cara do cara aí. Ó, essa aqui é a que tem a petição, tá? A segunda que eu vou compartilhar lá. Aí você clica, dá para ver a petição dele, tá bom? Tá lá também. Mas por que eu abri esse caso, gente? Para vocês verem que o modelo é muito pessoal. E aí, às vezes, o que vai ficar bom para vocês, necessariamente, não é a mesma visão de beleza e de organização que eu tenho. São dicas que a gente dá para ficar uma coisa mais organizada e mais fácil de ler. Por quê? Via de regra, o que a gente... Gente, a Amanda está se acabando ali. Via de regra, o que a gente tem que ter em mente? O que fica mais fácil para o juiz ler, ele vai perder mais tempo do que efetivamente ele nem... Ai, coisa cansativa. É lógico que aqui foi meia dúzia de xingamento, né? O cara vai ler. Mas se fica mais fácil, ele vai prestar mais atenção. Então, é você imaginar que você quer chamar a atenção daquela pessoa que vai julgar o seu pedido. Fato. Então, tudo que você possa fazer... Tá bom? Eu poderia usar vermelho. Oi? Eu pensei que não podia usar vermelho. Não na petição. Eu só uso no destaque por causa do caráter liminar. Então, ali eu coloco como destaque e utilizo como destaque. As setas, círculos, não tem problema, você pode usar. Porque são coisas que você coloca para destacar. Não para você escrever como vermelho, que daí também fica feio, sabe? Mas é só isso. Cadê, meninas, o de vocês? Aqui. Denise e Patrícia, estão por aí? Ó, tira uma dúvida para mim. Dos fatos, você coloca aqui primeiro a questão do prazo da notificação de infração. Depois da indicação do condutor. Aí, no terceiro, você coloca dos fatos. Aí é só uma questão de estética mesmo, gente, porque os fatos, até para ficar uma coisa mais entendível, digamos assim, você tem que trazer os fatos primeiro e depois você vai desmembrando as suas teses, tá? Se você tem uma tese principal, começa com a sua tese principal inicialmente. Recurso de vocês deu quantas páginas, gente? 11 páginas. Talvez seja o caso de vocês tentarem dar uma reduzida. Verificar se não ficou repetitivo. Não, mas ó, sabe por que eu digo? No sentido de que, ó, olha aqui em cima. Do prazo da notificação da infração. Do prazo da notificação da infração, eu já entro no mérito. Aí depois eu tenho da indicação do condutor. Meninas, outra coisa, isso é um caso real, né? Não precisa colocar todos os dados. Então, aqui tem o nome da pessoa, o portador,
Não precisa, tá bom? Por que eu falo isso? Até para você pode colocar uma tarja preta em cima, para que você não disponibilize os dados sensíveis dessa pessoa, porque é um trabalho que vai ficar depositado. Ou, além disso, vai ficar em exposição e você vai relatar o nome da pessoa. Trocaram os nomes? Tá. Mas mesmo assim não precisa, tá? Se vocês quiserem, tudo bem, mas necessidade efetivamente não tem. Ó, quando vocês forem fazer, pensa naquilo que eu falei ontem do cone. Você começa fundamentando o seu recurso na Constituição Federal e aí você vai trazendo as normas até chegar nas resoluções aplicadas ao caso. No mais, gente, é isso. Ó, gente, uma dica legal que elas colocaram aqui embaixo, o rol dos documentos. Tá? Então, é uma dica bem legal você colocar esse rol de documentos que está sendo juntado no recurso, como uma forma de formalizar também o que você está apresentando. Meninas, dica, dúvidas, vocês estão precisando de mais alguma coisa? Você pode colocar uma tarja preta, não tem problema. Tá bom, Vitória? Patrícia e Denise, tudo certinho? De nada. Oiê. Eu terminei agora para as meninas. Eu acho que eu já fechei aqui, peraí. Oi? Eu vou. Ah, o da Amanda vai vir depois, na Amanda. O seu aqui é depois. Gente, uma dúvida aqui na sala foi a questão da formatação.
Eu vou mostrar para eles aqui rapidinho, tá? E aí eu aproveito e já mostro para vocês também. Gente, ó. Aqui, ó, sempre um recuo de 5, tá? Quando tem a reguinha ali do Word, você coloca 5. Só que você percebe que é só a primeira linha. O resto fica normal, centralizado. Quando você vai fazer menção ou a um artigo de lei, uma jurisprudência, algo nesse sentido, é todo o parágrafo. E aí eu ainda coloco em negrito. Se eu tenho que destacar dentro de algo ainda negrito, ou, por exemplo, ó, tá vendo que eu coloco aqui uma outra forma de chamar atenção? Não necessariamente sempre a mesma coisa. Por quê? É aquilo de que você não entra... Você vai pegar uma petição, uma coisa, é sempre a mesma coisa. Eu vou chamando. Isso é gatilho mental que você usa na própria petição. Para vocês terem uma ideia, eu tô com um caso que eu comecei a escrever hoje, uma inicial, que a mulher foi fazer um peeling químico numa esteticista em 2020. Ela fez o peeling químico, chegou em casa, o rosto dela estava todo marrom. A médica, isso não foi médica, né? Foi a esteticista, falou assim, é só você lavar o rosto que vai voltar ao normal. Ela é bem branquinha, o rosto marrom. Lavou o rosto, não saiu, marrom. Entrou em contato com a esteticista. A esteticista falou, volta aqui que eu vou fazer uma limpeza de pele. O rosto dela ficou metade marrom, metade carne viva. Resumindo, ela faz tratamento com neurologista até hoje, porque ela teve uma lesão quando houve a descamação da pele em um nervo. Então, ela tem dores crônicas e ela faz tratamento, couro cabeludo, perdeu a sensibilidade, assim, gente, um fuzuê. Enfim, por que eu estou contando para vocês? Ela tem nota fiscal de gasto com médico e com remédio desde 2020. Quando eu vou fazer o pedido, é que esse caso não tem, mas quando eu faço o pedido de dano material, por exemplo, eu tenho que vincular que aquele gasto que eu tive foi em decorrência do dano que eu sofri. No caso dela, por exemplo, eu vou ter que vincular que o medicamento que foi prescrito pelo médico foi prescrito em virtude da questão neurológica que foi desenvolvida através do peeling químico. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou ter que fazer uma ordem cronológica, e isso eu gosto de utilizar o Canva para deixar bem desenhadinho. Por exemplo, o peeling químico foi realizado em março de 2020. Primeiro profissional que ela procurou, dermatologista. A dermatologista teve a prescrição médica para a utilização de tais medicamentos durante o prazo de tanto tempo. Então, eu junto peeling, dermatologista, pedido médico, a prescrição médica e as compras que ela fez de acordo com aquele pedido médico. Dermatologista não deu conta, não teve evolução do caso. Ela foi encaminhada para um neurologista. Neurologista, pedido de inscrição médica, todos os gastos oriundos. Dentre esses 4 anos, quase 5 anos, que a ação dela está quase prescrevendo, ela procurou vários profissionais. Eu vou ter que fazer isso com todos os profissionais. Se eu não fizer essa conexão, esse link, eu não tenho justificativa para pedir o dano material.
Como que eu faço isso numa petição? Se eu colocar só escrito, vai ficar cansativo. Eu literalmente desenho. Então, eu faço no Canva e junto na petição. É uma forma de chamar atenção. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho os casos. Eu deixo tudo redondinho para ficar esteticamente mais viável. Quando eu faço citação para literatura médica, olha aqui, ó. Eu tenho a nota de rodapé e eu tenho o link que vai levar para a justificativa da minha literatura médica utilizada para esse caso. Aí aqui era a dúvida de vocês, né? Recuo. Recuo. Nossa, gente, que jurisprudência grande. Vou ter que trocar. Ó, outro. Ó, olha o que eu falei para vocês quando eu quero chamar dentro de de uma própria citação que já tem como base chamar atenção. Olha aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? É que eu falei, gente. Quer colocar pisca-pisca de Natal? Cara, quanto mais você chamar a atenção do juiz, é o objetivo. E é isso, gente. Aí essa aqui tem justiça gratuita. É um pouquinho diferente. Mas deu para entender? Gente, deu para entender? Amanda, eu ia pegar o seu, né? Ana Beatriz? A Ana tá aqui online? Ana, você tá por aí? Se tiver, dê um sinal. Pode pegar uma cadeira. João, você tá por aí? Não, eu acho que o João tá chateado, porque ontem eu fiquei pegando no pé dele. Não tá, não, ó. O João ficou chateado. Não é eu mesmo, tô atrasado. Bora lá. É. Pedido de sustentação oral? Então, era esse daí eu coloquei, porque assim, eu queria só você, a senhora entender. Então, se a senhora começou a falar, mas isso aí eu não preciso colocar, não, né? Porque você foi uma sustentação. Então, beleza. Então, só para confirmar mesmo. Deixa eu fechar aqui para não expor você, tá?
Patrícia, eu avisei ele aqui, porque ele falou que acabou a bateria do celular dele, tá bom? Gente. Oi? Oi, Patrícia. Boa noite. Gente, mais alguém? Eu vou pôr o fone aqui que eu tô na sala de aula. O meu eu tô fazendo, né? Meu já tá praticamente pronto, mas eu tô sem grupo. Não tô sem grupo. Aí eu tô tentando achar alguém pra fazer um grupo, porque ela nem olha. Você não achou ninguém? Aline, você tá por aqui? Tô com a Érica por aqui. Eu acho que ela não É que ela tá na escola, só. Eu avisei pra ela que eu saí. Mas eu acho que ela tá dando aula só. É, ó, ela não tá aqui, não. Ela tá na escola. Oi, Patrícia, você me ouve? Sim, tô te ouvindo. Ah, então, eu entrei novamente, que a bateria tá acabando, eu tô aqui na sala de aula, né?
Você consegue me aceitar no grupo, então? Tem, tem. Você quer anotar o Zap? Que daí a gente conversa por lá, pode ser? Ah, tá legal. Pode ser. É 11 Deixa eu anotar aqui. Pode falar. 11 99 99 peraí, não, é 99656 sim. 0645. Tá, 996560645, né? Isso, chama lá que a gente já combina direitinho, a gente já coloca já, né? A Tá, gente vê. eu tô saindo agora daqui, então. Tá bom, aí amanhã você chama a gente, amanhã você me dá um toque, que daí Tá, a gente conversa, tá bom? tá bom, então. Muito obrigado, viu, Tá, Patrícia? tá ok. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.
Célia, nunca fez o quê? Célia, você tá no online? Eu não vi a Célia A hoje Célia por aqui. tá com muita dor. Ah, não, aqui a Célia tá aqui sim. Ela tá? Tá. Mas ela tava tão meio dente com o ouvido. Mas ajudou na quinta-feira, gente, bastante. Célia, você tá ouvindo a gente? É só o sprint 1, gente? É o 2. O 2 não tá aqui, tá aqui? Não, a gente não mandou não, tá aqui, ó. Obrigada, pronto. De nada. Manda por e-mail, gente. Tenta mandar aí, vai. Tchau, eu já tô até abrindo a sessão, porque não era pra eu abrir por e-mail, tá? Sabia? Eu não formatei não, tá? Tá só... Não, tá tranquilo. Porque, ó, se não tiver, e aí eu vou até além, gente. Se não tiver no sistema, eu não consigo nem mandar feedback pra vocês. Não, porque como era pra postar na quinta, né? Mas fica tranquilo, gente, porque se tiver que readequar alguma coisa, a gente vai readequar já no 3. É Mas porque, manda aí que eu já vejo. pelo que eu vi aqui, eu tava conversando com ele, ele falou pra mim acrescentar a negativa, né? Eu falei, Maria, É. que ele falou que trabalha, né, já na área e tal. Eu falei, porque eu tô vendo aqui, tá bonzinho, só acrescenta a negativa aí. PDF. Tá ficando com o celular. Não faço de outra moeda. Cachorro louco. Professora, a Célia mandou alguma coisa? Lembra que o L é tudo minúsculo, né? Que a gente tá mandando é Luísa, é minúsculo. Esse aqui, ó. Qual é a professora? É o Luísa lá do ADV? É com L minúsculo ou maiúsculo? Então, gente, é Luísa.couto, que é o da faculdade. Mas então, coloque a... Vai vir como cachorro doido? Vai vir com o cachorro louco? Vai não. Como 23, Ah, professora, agora, ó. Ah, gente, a evolução do primeiro pro segundo tri. Da festa, ele já trocou até de tempo. Você sabe que eu falo de você pra todo mundo, né? Sério? Eu conto a história do cachorro. Cachorro. Nossa. A Érica? A professora Érica ainda dá aula aqui. A professora Érica? Tá, de manhã. Porque ela estava afastada, né? A Érica? Tava, voltou esse semestre, ela tá de manhã. Oi? Era doidona. Sério? Gente, eu acho ela tudo certo. Peraí, gente, problemas técnicos.
O que ela tá falando? Calma, sério, a gente tá falando sobre outras coisas, não sobre trabalho, tá? Já voltamos aqui. Deixa eu dar o feedback aqui, depois a gente conversa com calma, pode ser? Ó, essa parte aqui você pode tirar, tá? Do trabalho final. Então, você ficaria só com o endereçamento. Esse é o endereçamento. Aí, aqui, Parte de perfeito. cima aqui. Esse aqui você pode tirar. Célia, posso compartilhar? Posso compartilhar com a turma? Compartilha. Posso? Célia, eu vou compartilhar aqui, que daí você também consegue ver. Vamos lá, Célia. Ó, essa parte aqui não precisa ter no seu recurso, tá bom? Esse aqui é o nosso endereçamento. Gente do céu. Essa aula fica gravada, dessa é minha vergonha eterna. Ó, o endereçamento perfeito mantém. Aqui é a descrição, o número do processo, requerente, tal. Pode ficar, não tem problema nenhum. O assunto, você pode colocar aqui em cima também, tá? Para ficar esteticamente mais bonitinho. Assim. Ó, aí dica para vocês, tá, gente? Sempre justificado. A questão do espaçamento, né? O topo por cima. Tem que deixar sempre justificado. Essa aqui, prezada senhora, também não precisa ter. Tá? Aqui é a qualificação dela. Aí eu vou acrescentar aí mais dados, né? Endereço, por documento fictício lá, né? Tá mais complexo. Então, aqui, gente, é a qualificação dela. Você vem com os fatos, perfeito. Tenta só enquadrar naqueles modelos que eu falei para vocês. Tá? Aí, lembrando aqui, justificado. Fundamentação jurídica, perfeito. Tem que colocar negativa. Mas você tinha colocado, né? Você só não está justificado. Não. A negativa aqui, ó, gente. Não, acho que teria que acrescentar mais alguma coisinha. A negativa vem nos fatos, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Fundamentação jurídica são as teses. Perfeito. Eu não vou olhar a pertinência agora, tá? Não, tá, mas como a senhora falou, no 3, se tiver alguma coisa errada, a senhora feedback. E aí o pedido, gente, é isso mesmo. Aí só tenta deixar isso aqui em cima para ficar esteticamente mais bonitinho. O quê? É isso aqui, essa parte de baixo. Lembra que eu falei para vocês que no meu, às vezes, eu subo tudo? Porque, por exemplo, você já vai tirar isso aqui, você vai tirar isso aqui você vai subir. Então, provavelmente, você vai conseguir... Vai sobrar espaço para você descer. Caso não dê, não sobre espaço, você joga esse aqui lá para baixo. Tá? Para não ficar só a sua assinatura embaixo. Tá bom? Padronizar, né? Célia, perfeito?
Gente, vocês estão me ouvindo bem aqui? Galera do online. Ó, eu fui compartilhando com vocês um modelo de um recurso de um grupo aqui da turma que seguiu exatamente o que eu falei para vocês. Nossa, gente, minha voz tá ficando horrível. Ó, aqui eu tenho o endereçamento do recurso. Qualificação. Eu só dei uma dica para eles de deixar aqui como se tivesse uma tarja preta, tá? Mas esse aqui é um modelo bem legal. Gente, Maria, Adriano, ó, o modelo aqui que é bem legalzinho para vocês terem em mente. Então, ó, endereçamento. Aqui a qualificação. A única coisa que eu pedi para eles é que coloque uma tarja preta, como se você estivesse ocultando. E quando você for fazer a apresentação, você fala que você está ocultando com base no quê, gente? Quem sabe? Da LGBT, tá? Dados sensíveis, proteção desses dados. Aí vem aqui que é o recurso, traz os fatos do direito. Lembra do Cone que eu falei para vocês? Eles seguiram assim perfeitamente. Base para a Constituição, para a apresentação desse recurso com base na Constituição Federal. Eu venho com um artigo do Código de Trânsito Brasileiro. Olha o recuo que eu falei para vocês. Olha a resolução. Outra portaria. E aqui ele vai trazendo a fundamentação. Vejam que é um recurso que deu 6 páginas, gente. Patrícia, Denise, se vocês estiverem por aí, não precisa fazer um recurso de 11, 12 páginas. Tá? Um recurso de 6 páginas tá ótimo. E aí ele finaliza com o pedido. Aí aqui só coloca o termos em que pede deferimento, tudo bonitinho. Tá bom? Infraestrutura do recurso. Perfeito. Tá? Ainda não olhei a base, não olhei, ainda vou dar uma lida com mais calma e vou dar o feedback. Mas no primeiro momento de análise da documentação, perfeito, é isso. Tá bom? Então, ó, recuo quando eu vou falar, eu trago os apontamentos, novamente recuo. A questão do Cone que eu falei para vocês, vocês têm a Constituição Federal que fundamenta a minha possibilidade de entrar com recurso, inclusive na esfera administrativa. Eu tenho o Código de Trânsito Brasileiro, eu tenho resolução, eu tenho portaria, tudo que vai de encontro com o que eu preciso demonstrar da ilegalidade do ato praticado pela administração pública. E, ao final, o que eu pleiteio com o meu recurso. É isso. Beleza? Para mais dicas, a Ari, Lu e qual que é o nome? Dani. E a Dani. Ela explicou a outra. Oi? É que você passou com a Ria aquele dia, né? Beleza, gente? Mais alguém? Meu, tá bom? Oi? Perfeito. De qualquer forma, tá? Eu vou dar o feedback para vocês. Só que, gente, eu preciso que o trabalho esteja postado. Tá bom? Trabalho postado, eu consigo dar o feedback. Sem trabalho postado, eu não consigo.
Gente, basicamente é isso. Dúvidas aqui no presencial? Elbert, acho que vai virar lá, né? Show. De nada. Eu acho que agora a única pessoa que está pendente é a Marcela. Lu. Tá. Marcela, se você ver essa aula depois, só me sinaliza se deu tudo certo, tá bom? Gente, recados. Sei que é uma chatice, mas a gente tem que fazer. Avaliação da aula no dia. Tem o link lá no grupo de vocês. É só pegar a matéria, pegar o professor e avaliar, por favor, porque a reitoria pede. Tá bom? E agora, gente, falando sério, tá? O porquê que é importante? Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer essa avaliação, mas por que é importante vocês terem essa avaliação? É um feedback que é importante para todo mundo. No final do semestre, eu vou querer fazer uma atividade com vocês, mas é uma atividade que vocês vão me ajudar. Por quê? Se eu estou aqui para ajudar vocês. Esse é o lance. Para mim, vocês me ajudam com cada feedback que vocês dão, com cada história que a gente compartilha. Mas a recíproca também é verdadeira. Então, quando você fala, teve uma aula, acho que foi a segunda ou a terceira aula que a gente teve no semestre, que a Adriele virou e falou, não estou entendendo nada. E aí, o que eu falei? Calma, volta, vamos ver qual é a forma que isso ajuda vocês a entenderem melhor. Por quê? Senão não faz sentido eu estar aqui. Se eu não consigo fazer vocês entenderem a matéria, não faz sentido. Só que para eu poder melhorar, eu preciso que vocês me ajudem a me ajudar, literalmente, a gente poder evoluir isso, porque é uma caminhada em conjunto. A minha satisfação vai ser ver vocês lá fora como bons profissionais. Mas para que isso seja possível, eu preciso entender de vocês. Qual é a necessidade de vocês? É voltar a matéria um pouco para vocês realmente entenderem? Então a gente vai voltar a matéria um pouco para vocês entenderem. Essa parte está tranquila, dá para a gente correr? Dá. Vai ter dia que eu vou puxar a orelha de vocês? Vai. Mas é por bem. É pensando que quando vocês estiverem lá na frente, vocês vão lembrar daquela puxada de orelha. Igual eu brinco com o Luiz. Eu sei que é chato que não quer escrever. Mas, gente, a prova da OAB vai exigir. Parece que não, mas lá na frente, já lá na frente. Não é. Porque a gente estava falando com a Maria, já está no 7º semestre. Parece que foi ontem que entrou na faculdade. Passa muito rápido. Se a gente não treinar, quando chegar na hora do vamos ver, eu não vou ter habilidade para fazer. E aí já faço o merchan. Gente, simulado. Tenta aproveitar as oportunidades que vocês têm. É o momento de como é a temática de uma avaliação de uma OAB. Porque é diferente do peso de qualquer outra prova que vocês vão fazer. Tá? Então, quem puder, se inscreve lá. Tenta fazer o simulado. Nos primeiros semestres, o pessoal aqui, tinha esse feedback direto no portal. A gente tinha que entrar lá no portal, digitar na aula, no começo. E depois, eu sei, seria uma forma mais prática, igual era no começo do curso. Ter lá sua aula, por exemplo, dia de segunda e terça, então a gente tinha que entrar na segunda e na terça para fazer um feedback que já marcava presença no portal. Era assim? Era assim. Então, porque aí já ficava lá no portal. Então, automaticamente, quando a gente entrava na aula, já era uma obrigação, já estava lá. Eu não sei depois por que tiraram. Então, eu sei que eles estão numa dinâmica de melhoria do sistema. Até porque quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu até brincava com os professores, porque eles estavam com dificuldade de lidar com o portal, e para mim, como já era a primeira vez, eu não tinha os vícios. Então, para mim, era uma coisa prática, igual o Jackson
Aonde está isso? Eu vou ficar aqui, professor, é assim. Aí ele olha assim para mim, eu falei, eu não tenho visto. Então, como eu peguei já, para mim é um caminho já. Na minha opinião, eu acho que era muito prático. Porque você já entrava na aula, já era automático. Você ia lá, dava um feedback e entrava na aula. Eu acho que para quem está para o online, talvez seja mais prático. Para quem está no presencial, acaba sendo elas por elas, né? Porque de qualquer forma você vai ter que indicar o link, você vai ter que entrar no link. Mas é importante o feedback. Quando a gente levava não era Lu, eu momento trabalhar pedindo. Realmente, quando eu vinha para a sala, eu esquecia. Aí eu ficava depois preocupada, mas aí, mas como a biometria é na de qualquer maneira ia. Se você vem presencial, a biometria também servia, tudo era tudo junto. Caramba, era muito mais prático, eu acho. É porque eles mudaram de empresa, né? Mudou. Aí você viu uma você vai ter que entrar entre de qualquer jeito. Assim, é o que eu falo para vocês. Eu brinco falando com os alunos e tal. Gente, por mais que falem, o ENIAC, ele já sai na frente de possibilitar você ter essa dinâmica tecnológica. Então, é algo que nenhuma faculdade aqui tem. Não tem essa possibilidade tecnológica. Então, é uma facilidade. Só que ainda assim... você conseguiu acessar as aulas? Eu consegui. Isso aí Dando os aulas administrativos. Mas aí eu Conseguiu? De nada. Então, assim, gente, eu percebo que eles são muito preocupados. A instituição, ela é efetivamente muito preocupada em trazer essa dinâmica tecnológica para vocês, o que eu acho super bacana. Oi? Então, já tinha esse. Eu acho que é um diferencial que vai fazer muita diferença. Gente, não sei se vocês sabem, eu acho que eu comentei ontem, o Carlos lá do escritório fez prova para mestrado em Direito na Universidade de Franca, pública. Sabe como foi a prova dele? Online. Mestrado. É a tendência, gente. Não vai voltar. É a tendência. Então, quanto mais... Eu assisti em casa porque hoje tem dificuldade de descansar. Porque só conversar Gente, eu já sou o contrário, vou ser bem sincera. Eu não consigo virtual. Eu sei. Porque a gente não tem esse contato. Mas eu sento ali, na minha mesinha. Eu não consigo. Eu não sei se em casa é muita coisa, muita gente, muito. Então, gente, é passarinho, é cachorro, Então, pra mim não tem como. Eu é quietinho. Nossa, gente, não. Mas assim, é mais eu do que eles, efetivamente. Eu não consigo me centrar. Porque é aquela coisa assim, aqui eu tô aqui, eu sei que também o Jackson tá lá com as crianças, tá tranquilo. Se eu tô lá, putz, mas eu preciso fazer não sei o quê, sabe aquela coisa? Eu não... Eu lembro. Horário. Mas o horário exercício, e a época, não sei se tem essa ainda, mas a época assim, 80% presencial e 20% online. Começava com a matéria desse jeito. Então era o que? Protocolos, projetos, trabalho, atividades, isso fazia tudo online. Online não, virtual e postar. Assim, era feito diferente, mas a gente
vir e estudar, dar espaço, 2h30. Sempre esse. Desde lá atrás. Se a pessoa falava assim, 2h30, uma noção. Corre atrás. Isso tudo é dirigido, você tem que vai compreender. Então, assim, falta isso, que a gente tem essa ideia de, eu vou dar aula, que eu aprendi a minha vida ali. Mas você não vai ter Mas nada, tá bom, nada. Mas assim, é o que eu falo para vocês. E isso é em tudo. Se eu pego a minha carga horária de faculdade, a minha carga horária tinha aula de sábado. Eu tinha aula de segunda a sábado. Não tinha aula até terça da tarde, na manhã. Então, é a evolução. É claro que às vezes a gente pensa que tem maior facilidade para o aluno, mas na verdade não. A gente tem que fazer o nosso estudo de línguas. Tipo assim, a gente tem uma disciplina que é os tópicos especiais. Aí Que é do Jefferson, não é? Jefferson. Será que sim? Não, esse é o Jefferson. Eu esqueci de falar. Tem que falar. Eu lembrei da Catinha. Eu lembrei que eu dava de pé e falar. Assim, a dificuldade nossa é que tem que ter contato. Contato não é qualquer coisa. Você tem que formular, escrever e tal, estudar. Mas a gente não sabe. Não sei na língua, não. O que vocês pensam mais que vem de matéria? Vocês sabem? Eu acho que é fácil de pensar. Mas eu acho que não dá pra gente. Não, eu acho que projetos é o último semestre de vocês. Vocês não vão ter mais projetos. Faz o que vem. Projeto. Projetos. Esse do legal. Eu acho que esse é o último. Aí acho que a gente vai ficar com os estágios e o TCC. Eu acho que entra na prática. Eu acho. Não, mas eu acho que sim. A gente tem coisas mais específicas. Eu acho que um ano todinho acho que vai ser dedicado a matéria do TCC práticas. 7 mil e rápido, o pessoal já vai começar a se preparar para a OAB, já vai ter muitas. Esse oitavo semestre já passar na OAB, já tem. Eu acho que eu não vejo mais vocês. Dá uma quebrada, Eu acho. Eu acho. você dá uma quebradinha. Apesar que eu peguei 10º semestre esse ano. Peguei. Eu dei direito digital lá. Não no próximo, foi no último semestre deles. Direito digital para no último semestre. Já formou a segunda turma? Essa agora. Essa para a próxima, né? Do ano passado. Acho que 8 passaram 9. Gente, a média de aprovação daqui tá ótima. Tá ótimo. Deixa eu ver. Tá ótimo. Tá melhor que. Direitos difusos e coletivos. Já dá para ver. Direito civil, família. Direito processual civil, cognição e tutela. Direito processual penal, embargo civil. Gente, eu vou fechar aqui a aula, tá? Galera, é isso. Obrigada. Não esqueçam que o prazo de vocês é quinta-feira, tá bom? E a gente vai se falando. Então é isso. Nossa, gente, eu sou apaixonada. Acho que é dia de sábado. Tem? A gente sábado também, não tem? Tem. Tem sim, porque eu acho que o Guido falou.